Qual é a maior diferença entre a cultura coreana e a cultura brasileira? Vocês não acham que os coreanos são relativamente um pouco mais tímidos? Fique quieto e cale a boca. Por que a gente tem que ser tão rápido para pedir a comida? Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! O vídeo de hoje é sobre uma diferença entre o Brasil e a Coreia. Depois de vir para o Brasil, eu tenho notado muitas diferenças culturais entre os dois países e sempre quis organizar e falar sobre isso porque existem realmente muitas coisas diferentes e importantes para se entender melhor. Então, começando esse vídeo, vou fazer uma série para comparar as culturas brasileira e coreana. Claro que isso não vai ser um objeto definido academicamente, não sou socióloga, mas isso pode ser interessante para vocês entenderem um pouco melhor a cultura coreana, ou seja, a cultura asiática. Quero mostrar todos os detalhes das diferenças das duas culturas, tá bom? Nesse vídeo, primeiro, quero falar com vocês sobre qual é realmente a maior diferença entre a cultura coreana e a cultura brasileira na cada sociedade. Na minha opinião, a maior diferença entre as sociedades brasileira e coreana é o seguinte: coletivo e individual. Qual é mais importante? Acho que no Brasil, ou pode ser em outros países ocidentais, o individual é mais importante. Na Coreia, ou talvez em muitos países orientais, asiáticos, o coletivo, o grupo, a família, ou o país é mais importante. Individualismo e coletivismo. A maioria das pessoas já sabe disso. Porém, acho que nem todas sabem que essa doutrina leva a muitas diferenças na realidade. Acho que quase todas as diferenças, como o jeito de pensar, o jeito de falar, o jeito de fazer, decidir alguma coisa, vem da diferença entre individualismo e coletivismo. Por exemplo, vocês não acham que os coreanos ou asiáticos são relativamente um pouco tímidos, mais tímidos? Eu não gosto de generalizar. Existe essa tendência dos coreanos serem mais introvertidos, ou pelo menos eles podem parecer um pouco mais tímidos. Vocês já pensaram sobre isso? Eu tenho pensado muito sobre essa diferença ou essa situação. Antes eu considerava que isso era por causa de duas razões. Uma é somente uma característica dos coreanos, um tipo de instinto, e outra é porque a língua coreana é muito diferente do inglês ou língua latina. Essas duas razões também fazem sentido, mas profundamente isso é porque na sociedade sempre o grupo ou as outras pessoas são mais importantes. Isso é baseado no coletivismo. Os coreanos sempre são educados que indivíduo é menos importante. Na escola, uma coisa que nós sempre temos que escutar é: fique quieto e cale a boca durante a aula ou intervalo, quase em todos os momentos dos professores. Então, para nós, não atrapalhar as outras pessoas é mais importante do que me expressar ou falar a nossa opinião. Naturalmente, nesse ambiente, a gente já se acostumou a ficar em silêncio em todos os lugares. Aí, nas reuniões, ou até em um momento em que a gente realmente precisa falar, ninguém quer falar ou liderar porque a gente se importa se vai atrapalhar as outras pessoas. Por isso, os coreanos podem parecer mais tímidos porque nunca podem se expressar mesmo se for necessário. Isso é uma parte muito significativa
para entender a cultura coreana. Deixa eu dar exemplos. Tem um monte de exemplos. A ordem de sobrenome e nome. Na verdade, o meu nome é Choi Yoon-jung em coreano. Choi é meu sobrenome e Yoon-jung é o nome. Sempre colocamos o sobrenome primeiro, porque o sobrenome mostra de qual família eu sou. Nos países ocidentais, sempre vem o nome primeiro, antes do sobrenome, né? E aqui no Brasil, chamar e lembrar o nome das outras pessoas é muito importante, né? Precisei de algum tempinho para me acostumar com isso, porque na Coreia o nome somente é usado entre os amigos com a mesma idade. Então, no trabalho, a maioria das pessoas chama outras pessoas pelo sobrenome e o cargo dele. Por exemplo, diretor Silva, assistente Kim, assim. O nome significa cada indivíduo, então é considerado menos importante. Além disso, os coreanos falam muito palavras como nós, a gente, nosso. Por exemplo, em coreano, a minha mãe é 우리 엄마, que significa a nossa mãe. Nossa, né? Ninguém fala 내 엄마, que significa minha mãe. Isso soa muito estranho. Aí, habitualmente, eu falo nós ou a gente demais em português também. Quando eu falo sobre alguma coisa da Coreia, eu penso em coreano sem querer. Por exemplo, na Coreia, a gente gosta muito de carne de porco. Acho que é melhor falar os coreanos gostam muito de carne de porco. Eu falo demais. O jeito de ler a data também é muito diferente. Hoje é o dia 22 de abril de 2019. Isso é bem confuso para mim. Em coreano, a gente fala 2019, abril, e o dia 22. É o contrário. Na Coreia, é muito natural colocar um conceito maior primeiro e depois colocar um conceito menor depois. Ano é um período maior, né? Aí vem o mês e o dia. Então, acho que alguém pode perguntar assim: isso não somente é uma sequência diferente? Não tem nada a ver com a diferença cultural e tal? Tipo costume? Porque os coreanos falam o conceito maior primeiro para dar uma ideia com mais facilidade para outras pessoas. Se eu falar 29 de abril de 2019, então no momento de falar 22, outras pessoas não podem imaginar o que significa, né, de 22 de dezembro, ou de abril, ou de março, de 1988, assim. Mas se falar 2019, abril e o dia 22, então a gente pode ter uma ideia mais facilmente, eu acho. Uma vez eu fiz um curso de japonês aqui em São Paulo. O professor de japonês de lá, brasileiro, falou também essas coisas, assim. No Japão também, quando pedi comida no restaurante, todo mundo fala assim: eu vou querer hambúrguer 1, pizza 5 e coca 6, assim. Ele também acha que essa ordem de falar seria melhor para os garçons, para outras pessoas, porque pode ter uma ideia mais rapidamente. Por exemplo, um hambúrguer. Então, no momento em que falar não tem nenhuma ideia de prato. Então, hambúrguer, no momento em que fala hambúrguer, tem ideia de prato, tipo imaginação, um hambúrguer. Claramente, aí somente precisa saber quantos. Eu falei essa ideia para minha professora, falando isso é mais útil e mais rápido. E ela falou que isso é um momentinho bem curto, porque a gente tem que ser tão rápido para pedir a comida, sabe? A gente pode esperar esse momentinho um pouco, sabe? Fiquei impressionada também. É a verdade que os coreanos gostam de fazer todas as coisas rapidamente, desnecessariamente. Por isso, a sociedade coreana pode ser mais apertada, estressante, eu acho. Tem outro exemplo parecido quando a gente lê número fracionado. No Brasil, as pessoas leem 1/3. Na Coreia, 3분의 1, que significa entre 3
um. Também colocamos um conceito maior primeiro, porque 3 significa o total e 1 significa a parte, o indivíduo. Não é muito curioso? A cultura pode mudar até o jeito de ler número na matemática. Então, essa diferença pode ser expandida para a diferença entre país ocidental e país oriental. Porém, não sei exatamente o que país oriental aqui, eu tenho que tomar cuidado. Pelo menos na cultura coreana e na cultura japonesa, sempre o grupo importa mais do que o indivíduo. Acho que alguma parte da cultura chinesa pode ser também parecida, mas seria um pouco diferente porque a China é um país socialista. Esse fato profundo explica muito bem e pode ser aplicado para quase todas as diferenças. Por exemplo, uma outra diferença entre os brasileiros e os coreanos é o quanto uma pessoa fala. Em geral, os coreanos são mais reservados, falam menos, e os brasileiros são mais relativamente falantes, né? Isso acontece por causa do coletivismo e individualismo. Muitos coreanos têm medo de falar em público e acho que os brasileiros têm menos medo. Para mim parece que todo mundo fala muito bem. Então, gente, isso é uma coisa muito importante porque a gente não quer atrapalhar as outras pessoas falando alguma coisa, falando minha opinião, tipo, se for desnecessário. Isso acontece por causa do coletivismo e do individualismo. Muitos coreanos têm medo de falar em público, os brasileiros têm menos medo. Para mim parece que todo mundo fala muito bem, os brasileiros. Então, gente, isso é uma coisa muito importante para entender a nossa cultura coreana e para aceitar as diferenças entre a Coreia e o Brasil. Se vocês enfrentam alguma situação estranha com os coreanos ou asiáticos, pensem nisso primeiro, por favor. Acho que isso vai ajudar um pouquinho a lidar com esse problema. Gente, o vídeo de hoje é isso. Esse é o primeiro vídeo da série As Diferenças entre o Brasil e a Coreia. E vou tratar mais sobre as coisas em detalhes e mais concretamente. Vai ser mais interessante, porque o vídeo de hoje é um pouco complicado. Acho que eu não consegui explicar muito bem, desculpa, por causa do meu português. Mas mesmo assim, eu vou tentar de novo, falando sobre detalhes e outros assuntos sobre as diferenças entre o Brasil e a Coreia. E espero que vocês gostem, tá bom? Muito obrigada por assistir e não esqueça de se inscrever no meu canal e até o próximo. Tchau!